Você quer saber por que nunca é levado a sério? Por que as pessoas falam com você como se fossem superiores, mesmo quando você é mais inteligente? Já percebeu como alguns caras entram num lugar e impõem respeito sem dizer uma palavra, enquanto você precisa se explicar 1000 vezes para ninguém te ouvir? Essa é a diferença entre ser comum e ser imperial. Enquanto você tenta agradar, se justificar, ser compreendido, eles agem em silêncio, observam, manipulam, vencem. E se você continuar ignorando isso, vai passar a vida sendo um servo em um jogo dominado por reis. Hoje, eu vou te entregar 5 regras. Não são conselhos motivacionais. São armas psicológicas. Estratégias reais. E se você aplicar, você domina. Não com gritos, não com força física, mas com algo muito mais temido: controle mental. Mas antes de te entregar essas regras, você precisa entender o cenário em que está inserido. A maior parte das pessoas é dominada sem perceber. Você acorda, pega o celular, é bombardeado por imagens, frases, opiniões. Você acredita que está pensando por conta própria, mas a verdade é que você está sendo moldado. A cada notificação, a cada conteúdo, alguém está guiando sua mente. E quem são essas pessoas? Aqueles que dominam as regras do jogo. Os imperadores invisíveis. Eles não são os mais fortes, nem os mais bonitos. São os mais frios, os mais calculistas, os que não têm pressa, que ouvem em silêncio, que agem sem aviso. Você conhece alguém assim? Um chefe que nunca grita, mas todos obedecem. Um colega que nunca fala mal de ninguém, mas tem o respeito de todos. Uma mulher que não corre atrás, mas faz os outros implorarem pela atenção dela. Essas pessoas seguem um código. E hoje, você vai conhecer esse código. Mas antes, entenda uma coisa. Isso não é sobre ser mal. É sobre não ser dominado. Você não precisa manipular os outros. Mas precisa parar de ser manipulado. Você não precisa humilhar. Mas precisa aprender a não ser pisado. Você não precisa jogar sujo. Mas precisa conhecer as regras do jogo. Quem não conhece o jogo, vira peça. O imperador moderno. Esqueça a imagem de um rei com coroa e capa. O imperador de hoje veste preto, fala pouco e ouve muito. Ele não aparece o tempo todo. Ele não reage por impulso. Ele sabe o momento certo de atacar e o momento exato de desaparecer. Ele é lembrado pela ausência, respeitado pelo silêncio e temido pelas decisões. E ele não nasceu assim. Ele se moldou. Com dor, com queda, com traição, com observação. Você pode fazer o mesmo. E tudo começa agora. As 5 regras imperiais para dominar qualquer um. Essas 5 regras vão agir em 5 áreas da sua vida: mente, informação, presença, caos, execução. A maioria das pessoas vive no automático. Você vai viver com estratégia. Vamos começar pela regra número 1, mente de aço. Regra número 1, mente de aço. Se a sua mente quebra fácil, tudo em você racha junto: disciplina, palavra, reputação. Você pode ter diplomas, força física, dinheiro na conta, se não controla o que acontece dentro da cabeça, vira servo de quem controla. O que significa ter mente de aço? Item não reagir por impulso. Item não precisar de aprovação externa para agir. Item permanecer frio mesmo quando todo mundo surta. Item decidir com lógica, não com carência. História rápida: o general que parou a guerra com silêncio. Durante um cerco na Ásia Menor, um comandante recebeu a notícia de que seu irmão fora executado pelo inimigo. O exército inteiro esperava uma explosão de fúria. Ele apenas respirou, olhou o mapa e mudou a posição das catapultas. No dia seguinte, a cidade caiu. Depois da vitória, um capitão perguntou por que ele não se descontrolou. A resposta foi simples: quem age com raiva entrega a vitória ao inimigo. Exemplo moderno: reunião corporativa. Você é atacado verbalmente na frente de todos. Quer rebater, provar que estão errados. Pare. Olhe nos olhos do agressor por 3 longos segundos. Respire. Depois diga: terminou. O silêncio vira arma. Quem explode perde a razão. Quem controla o próprio pulso assume a sala. Exercício prático: o minuto de ferro. Configure o cronômetro em 60s. Pense na crítica mais dura que você ouviu essa semana.
Durante um minuto completo, fique imóvel, respire pelo nariz, solte pela boca, e observe cada impulso de se explicar ou se defender. Quando o alarme tocar, abra um bloco e escreva o que realmente deveria ser feito sobre a crítica, sem emoção, só estratégia. Repita todo dia. Depois de 30 sessões, perceberá que 9 de cada 10 críticas não merecem resposta. Isso economiza energia de imperador. Checklist da mente de aço. Alguém gritou? Você abaixou o tom. Mensagem provocativa? Resposta só depois de 1 hora. Injustiça pública? Fatos objetivos, zero drama. Desprezo alheio? Ausência estratégica de 24 horas. Quando dominar o aço interno, os inimigos tentarão outro caminho, tirar informação de você. Aí entra a próxima lei. Vamos para a regra número 2. Controle da informação. Regra número 2. Controle da informação. Informação é poder. Quem controla o que os outros sabem, controla o que os outros fazem. Essa é uma das leis mais antigas do domínio, e também uma das mais violadas pelos fracos. O fraco fala demais. Explica tudo. Se abre. Quer ser entendido. Precisa se justificar. O forte, não. O forte seleciona cada palavra. O imperador calcula o impacto de cada silêncio. A maioria perde influência por não saber calar. Quem sabe menos, obedece mais. Se as pessoas ao seu redor sabem tudo sobre você, seus planos, medos, limites, elas podem te prever. E se elas podem prever, elas podem te manipular. Uma mente que se revela demais entrega o mapa para ser derrotada. Um imperador nunca revela totalmente sua intenção. Ele pode dizer partes. Criar distrações. Soltar verdades em meio a falsos sinais. Mas nunca entrega o jogo inteiro. Exemplo clássico, Sun Tzu e a arte da confusão. Sun Tzu ensinava, seja visível onde está fraco, e invisível onde está forte. Isso confunde o inimigo. Quando esperam fogo, dê gelo. Quando pensam que você recuou, você está apenas puxando a armadilha. Na prática, isso é não contar seus próximos passos nem para os mais próximos. É falar pouco sobre planos e muito sobre princípios. Princípios criam admiração. Planos revelam fraquezas. Caso moderno, o funcionário que foi promovido em silêncio. Ele não vivia postando vitórias. Não respondia fofocas. Não dizia com quem estava alinhado. Mas ouvia tudo. Entregava sempre o necessário. Sabia onde cortar ruído. Um dia, foi promovido. Metade da equipe ficou surpresa. A outra metade ficou em silêncio. Porque ele era confiável e imprevisível. Exercício prático. A lei das 3 camadas. Pegue uma folha. Dívida em 3 colunas. O que todos podem saber sobre mim. O que apenas pessoas estratégicas podem saber. O que ninguém precisa saber, por enquanto. Você vai perceber que está falando demais sobre o que deveria estar na 3ª coluna. O segredo do imperador está no filtro. Checklist do controle de informação. Você responde só o que foi perguntado? Seus próximos passos estão protegidos? Você domina o silêncio confortável? Você conhece mais do que aparenta? Se sua mente é de aço, sua informação é blindada. A próxima etapa é aprender a dominar sem precisar falar, através da sua presença. Vamos para a regra número 3. Presença que intimida. Regra número 3. Presença que intimida. Você já viu alguém entrar em um lugar e calar todos sem dizer uma palavra? Aquela pessoa que não precisa gritar, se justificar ou forçar autoridade. A presença dela fala por si. Esse é o poder da presença imperial. Presença é energia silenciosa. E presença que intimida é construída nos bastidores, em como você se veste, como você anda, onde você olha, quanto você fala e o que você nunca revela. Quem é visto com poder, é tratado como poderoso. Antes mesmo de abrir a boca, você já está sendo lido. Postura, expressão, ritmo da respiração. Tudo comunica antes da sua primeira frase. A maioria entra no ambiente pedindo aprovação. O imperador entra como se já tivesse vencido. E sabe por quê? Porque ele age como se cada passo fosse intencional. Ele não anda rápido demais. Não gesticula de forma insegura. Não reage a qualquer comentário. Ele é calculado, calmo e absolutamente presente. Exemplo: a entrevista.
Duas pessoas sentam para uma entrevista. Uma delas chega falando demais, com movimentos rápidos, tentando ser simpática. A outra chega em silêncio, postura ereta, contato visual firme, poucas palavras, fala pausada. Quem transmite domínio? Quem será lembrado depois da sala? Exercício prático. O ritual da presença. Antes de entrar em qualquer ambiente, sala, reunião, encontro, respire fundo 3 vezes, sem pressa. Corrija a postura, ombros para trás, queixo levemente elevado. Entre em silêncio. Observe primeiro. Sente-se com calma. Fale por último. Quando falar, use pausas. E nunca se apresse para ser entendido. O silêncio no início cria território. A pausa entre as frases gera atenção. A lentidão intencional transmite domínio. Checklist da presença que intimida. Você entra em silêncio e analisa o ambiente? Sua postura comunica firmeza e não ansiedade? Seu olhar é direto e calmo? Você fala pouco, mas cada palavra pesa? Com presença forte, os outros começam a te observar, a respeitar. E é aí que você aplica a 4ª regra: usar o caos a seu favor. Vamos para a regra número 4, vantagem pelo caos. Regra número 4, vantagem pelo caos. A maioria busca ordem, previsibilidade, estabilidade. Mas o imperador entende uma verdade que poucos têm coragem de aceitar: é no caos que os fracos caem, e os fortes sobem. A vantagem do caos é simples: ele desnorteia os comuns e abre espaço para quem sabe se mover mesmo sem chão firme. Enquanto os outros estão tentando entender o que está acontecendo, você já tomou o controle. Quem provoca incerteza, cria dependência. Quando as pessoas não conseguem prever o que você vai fazer, elas não sabem como reagir. E nesse vazio de certeza, elas te seguem. Não por confiança, mas por medo de errar. O caos é ferramenta. O imperador provoca movimentações inesperadas. Ele muda planos. Ele age fora do padrão. Ele some quando todos esperam que ele fale, e aparece quando ninguém esperava. Exemplo histórico: a Guerra das Sombras. Durante campanhas militares da antiguidade, havia generais que mudavam o horário dos ataques de propósito, apenas para deixar o inimigo em estado de tensão constante. A falta de rotina quebrava o moral do exército inimigo. Cansados, ansiosos, eles erravam. E perdiam. Exemplo moderno: liderança estratégica. O líder que muda a estrutura de uma equipe repentinamente, corta ruídos, mexe com vaidades, muda os pontos de atenção. Ele observa quem reclama e quem se adapta. Ele descobre quem depende da estabilidade e quem opera na incerteza. No caos, os líderes nascem, ou se revelam fracos. Exercício prático: a ruptura semanal. Escolha uma ação que você faz no piloto automático: rotina, rede social, conversa, comportamento. Interrompa por 3 dias. Faça diferente. Mude o horário. Mude a abordagem. Observe como as pessoas ao redor reagem. Quem cobra? Quem se adapta? Quem se afasta? Use essa reação para mapear quem depende do seu padrão. Quando você quebra a expectativa dos outros, você quebra o controle que eles achavam que tinham sobre você. Checklist da vantagem pelo caos. Você muda sua rotina quando necessário ou vive preso a ela? Você provoca silêncio onde esperam palavras? Você já sumiu quando todos esperavam sua reação? Você consegue agir sem aprovação, mesmo em território instável? Com a mente inabalável, informação sob controle, presença marcante e domínio do caos. Falta apenas uma coisa: saber quando e como agir. É a hora da 5ª regra. A mais fria. A mais letal. Vamos para a regra número 5, golpe final invisível. Regra número 5, golpe final invisível. Tudo o que foi dito até aqui prepara você para isso, o momento da execução. A diferença entre o amador e o imperador está aqui. O amador age com pressa. O imperador espera, calcula e ataca de forma tão precisa, que quando percebem, já foi. O golpe final invisível é a arte de vencer sem ser visto vindo. É quando você domina tanto o ambiente, que o seu movimento parece natural. É quando você faz parecer que o outro caiu sozinho, quando na verdade foi você que desmontou tudo em silêncio. Paciente como um predador, rápido como uma lâmina. O imperador não mostra preparo. Ele apenas age. Quem age antes da hora, se denuncia. Quem grita o ataque, assusta mas não domina.
Quem espera o momento certo, vence sem precisar se explicar. Exemplo histórico: o conselheiro sombrio. Um dos homens mais influentes do Império Romano era um conselheiro que raramente falava em público. Mas tudo o que acontecia passava por suas mãos. Ele derrubou 3 generais sem levantar a voz. Usava aliados estratégicos, boatos precisos, silêncios calculados. Quando o imperador quis exonerá-lo, percebeu que já estava cercado por aliados do próprio conselheiro. Não teve escolha a não ser recuar. Exemplo moderno: a demissão estratégica. Você está numa empresa onde um colega tenta te sabotar. Em vez de rebater, você se aproxima em silêncio, ajuda quando ele menos espera, ganha a confiança da liderança, entrega resultados visíveis. Quando ele tenta te atacar, a liderança já confia em você. Quando ele falha, você não precisa dizer nada. Só ocupar o espaço. Exercício prático: o ataque retardado. Identifique uma situação onde você normalmente reagiria de forma direta. Espere. Não reaja por 48 horas. Durante esse tempo, colete informação, fortaleça alianças e simule desinteresse. Quando agir, faça de forma limpa, direta, mas inesperada. E sem necessidade de explicação. Checklist do golpe final invisível. Você age depois de todo mundo já ter se desgastado? Seu ataque parece natural, inevitável, não forçado? Você consegue esconder intenção até o último segundo? Quando você executa, o impacto é silencioso e definitivo? Quando você domina as 5 regras, você não precisa mais provar nada. Você se torna aquilo que ninguém ousa enfrentar. Agora vamos amarrar tudo com a síntese final. Síntese final: o código do domínio. Agora você tem as 5 armas. Mente de aço. Informação blindada. Presença que cala. Caos como estratégia. Execução invisível. Você não precisa mais correr atrás, se justificar, tentar ser aceito. Quem domina essas 5 regras não precisa provar nada. Ele se torna o centro. Ele dita o ritmo. Ele cria o território onde os outros precisam se adaptar. Enquanto os fracos gritam, você observa. Enquanto eles reagem, você calcula. Enquanto eles imploram por atenção, você cria ausência estratégica. Essas são as regras que moldam reis silenciosos, líderes ocultos, imperadores modernos. Gente que comanda salas sem levantar a voz. Que é temida sem precisar ameaçar. Mas atenção, saber isso não muda nada. Aplicar muda tudo. A maioria lê, se inspira e volta para a rotina. Alguns poucos tomam uma decisão. E é agora que você escolhe de que lado vai estar. Convite final do Lord Valerian. Agora escuta com calma. Se isso que eu falei te incomodou, é porque tem alguma coisa aí dentro gritando. Cansou de ser feito de bobo. Cansou de ser ignorado, passado para trás, tratado como nada. Você não quer mais ser o cara que abaixa a cabeça. Você quer ser o cara que todo mundo respeita. Mas ninguém nunca te ensinou como faz isso, né? Aqui nesse canal, você vai aprender o que ninguém teve coragem de te mostrar. Como virar a chave. Como se tornar alguém que não aceita migalha. Gente daria vida para ter esse tipo de mentalidade. Você tá a um clique de distância. Sinal de alerta: quer resultado rápido? Tipo, amanhã? Quer uma postura fria, respeitada e que ninguém mais ouse brincar contigo? Então faz isso agora. Se inscreve nesse canal. Aqui não tem frase de efeito. Aqui é aula de guerra mental. Aqui você aprende a ser respeitado até no silêncio. E se você quer o próximo nível, vai na descrição e pega as cartas do Imperador. É lá que eu te conto segredos que ninguém mais conta. Nem aquele influencer famosinho que você segue. Porque aqui, irmão, não tem maquiagem. Tem verdade que forma caráter e destrava a mente. Seja bem-vindo. Agora começa o jogo de verdade.